Caio, bom dia. Vou começar com você, beleza? Tudo bem aí? Tudo ótimo. Começar o papo aqui falando do Cesare Battisti. O presidente eleito Jair Bolsonaro já manifestou o desejo de extraditar o terrorista. E nesse momento, o destino do italiano está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Cesare Battisti, para quem não se lembra, foi condenado na Itália à prisão perpétua por 4 assassinatos quando integrava um movimento terrorista de esquerda. Ele se refugiou no Brasil em 2004. O professor Marco Antônio Villa ajuda a gente a entender melhor essa história. Vamos lá. Battisti foi condenado na Itália em 1993 por 4 homicídios. Participou de 4 homicídios e foi condenado à prisão perpétua. Participava de uma organização chamada Proletários Armados para o Comunismo. Fugiu, passou por vários países da Europa. Chegou ao Brasil, foi preso em 2007. 2 anos depois, em 2009, o STF finalmente tomou uma decisão, votando por 5-4 pela extradição do Cesare Battisti, mas dando a palavra final ao presidente da República. À época, em 2009, era o criminoso de São Bernardo do Campo, Luiz Inácio Lula da Silva. O que ele fez? Postergou tomar a decisão, postergou. E no último dia do seu governo, 31 de dezembro de 2010, ele disse não. A palavra final era dele e Battisti permaneceu no Brasil. Tudo indica que isso deve mudar com o próximo governo a partir de 1º de janeiro. Ou seja, aquele condenado à prisão perpétua que participou de 4 homicídios vai cumprir a sua pena na Itália. Ainda bem. Tá aí, o Caio, o professor Marco Antônio Villa deu uma geral pra gente, deu uma explanação geral do caso Battisti. O que mais a gente deve saber sobre esse caso? Pois é, né, professor Villa, sempre preciso e conciso, né? De fato, aí, os atos crepusculares da administração do Lula foram esse asilo político, né, no último dia do seu mandato, em 2010, 31 de dezembro de 2010, e a eleição da Dilma, né? Não, realmente, se dá para não fechar com chave de ouro, foi isso que o Lula fez. Bom, queria só comentar um pouquinho sobre a organização terrorista que a gente está falando. Ela tem o nome de PAC, né, a sigla, que é o Proletários Armados pelo Comunismo. E o lance desses caras era fazer, de alguma forma, uma vendetta, né? Então, o objetivo deles era, literalmente, matar autoridades que supostamente maltratavam, né, ativistas políticos. Aí aqui, entre aspas, né? Na prática, eles acabavam matando pessoas, executando pessoas a sangue frio do próprio proletariado. Então, trabalhadores, eram policiais, eram carcereiros, até pequenos comerciantes que reagiam a assaltos foram vítimas. E o Cesare, no caso dele, essas mortes que ele estava envolvido, algumas como mandante, outras como executor, e algumas com requinte de crueldade e covardia, sabe, Edgar? O cara literalmente atirava pelas costas. Eu vi um depoimento de uma das vítimas, o filho de uma das vítimas que foi assassinada, mas ele ficou paralisado, ele ficou paralítico por ter sido alvejado pelo Cesare e o seu bando. Então, assim, são crimes bárbaros. A gente sempre comenta, né, que uma excelente referência para comportamento futuro é comportamento passado. Então, depois que ele veio para o Brasil, foi preso, não foi extraditado, e por causa do tipo de direito que se pratica no STF, foi solto, ele tratou logo de cometer novos crimes em terras nacionais, em terras brasileiras, né? Estou falando de falsidade ideológica e evasão de divisas. E chega a ser uma história até cômica. Ele tentou dar uma fugidinha para a Bolívia e foi pego com mais de 20 mil reais em dólares e euros. Tinha né? uma quantia ali desproporcional de grana. Né? Na pochete, sim, né? Sim. Mas o engraçado foi a desculpa, você lembra, não? Qual foi, querido? Ele falou que ele estava indo comprar equipamento de pesca. É isso aí, olha aí, um equipamento caríssimo, né? A famosa história de pescador, né? Levado a outro nível, né? Bom, o presidente eleito, desde a campanha, ele já sinalizou sua intenção de extraditar ou até mesmo de deportar, se a extradição não fosse possível, o Cesare, né? Já rolou a reunião com o embaixador italiano e tal. E o governo atual, do presidente Michel Temer, resolveu surfar essa onda também, né? Eu acho que buscando justamente tentar, de alguma forma, se reabilitar, enfim. E agora a bola voltou para o STF. Então, a grande discussão que se coloca agora é: um presidente, ele pode revogar o asilo político concedido por outro? Essa é a grande discussão. Agora, a análise que a gente tem que fazer é: por que será que o Lula, né, aí nos estertores do seu mandato, qual a razão ulterior para o Lula conceder asilo
para esse terrorista. Então, e essa, fazendo um merchan aqui, é essa questão que eu abordo no meu vídeo, foi publicado hoje, se chama Terrorista do PT, tem a hashtag aí Fora Cesare, inclusive convidando o pessoal para um abaixo-assinado para a extradição desse cara. Por que você acha que o que vai dar essa discussão, na tua opinião? O que você pensa que agora vai estar sendo discutido? O Bolsonaro já indicou aí, junto ao governo, como eu disse, antes de passar a bola aqui para a gente ver o vídeo do Marco Antônio Villa, do professor Marco Antônio Villa, tem aí já um acordo, digamos, extraoficial. Parece que é de comum acordo para o Bolsonaro e para o governo italiano. Aqui o Bolsonaro extradita, o governo italiano pega e bota na prisão, porque ele lá é condenado à prisão perpétua. Pois é. O que você acha que pode dar isso? Olha, eu acho o seguinte, infelizmente, talvez essa não seja uma medida que fique aí a cargo do Executivo. Por isso a discussão no STF. Quando em 2009 essa decisão foi tomada pela primeira vez, né, por 5-4, o STF entendeu que ele deveria ser extraditado, mas o STF se apequenou e deixou a última palavra para o Lula. Aí que ele deu aquela mega enrolada e só no último dia ele concedeu o asilo. E isso é importante porque, assim, pensa que foi o último ato relevante do governo dele. E isso me levou a filosofar um pouco, né? Poxa, por que será que um presidente vai deixar esse tipo de legado? E a única explicação que eu cheguei, Edgar, foi literalmente empatia. Eu acho que essa esquerda que agora só finalmente foi derrotada nas urnas, né, seja o Lula, Haddad ou a Dilma, essa esquerda ela se enxerga nesses criminosos. Isso está meio que na gênese da luta política da esquerda aqui no Brasil, aquele modelo cubano de guerrilha marxista, da Revolução Armada. Então, a ALN, o MR8, Colina. O exemplo mais bem acabado disso é a própria Dilma, né? Ela fazia parte da vanguarda armada revolucionária Palmares, a VAR Palmares. Eles roubavam, sequestravam, matavam, torturavam também, e tudo no sentido de implantar aí uma ditadura. Eu separei uma frase aqui do Fernando Gabeira, que é um renomado jornalista político, mas que fez parte do movimento de guerrilha, ele era do MR8, e ele fala o seguinte, olha, os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia, mas o programa político que nos movia naquele momento era voltado para uma ditadura do proletariado. Então, assim, por que é importante, simbolicamente tão importante nesse novo momento, extraditar o Cesare, né? E por que é tão válida essa mensagem, essa aproximação do presidente com o embaixador italiano? Porque a empatia do brasileiro, ela está muito mais ligada à vítima, né? Então, a gente tem que colocar aí, vamos dizer assim, todo o poder emana do povo. Então, faz parte dessa nova conexão entre governo e governados esse tipo de medida.